Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos hoje à nossa aula de História, capítulo 3, que se inicia na página 108, atividade na página 114 e 115. Leiam todo o capítulo antes de fazer a atividade. O capítulo 3 se refere a povos africanos. O objetivo do capítulo é identificar os aspectos territoriais ocupados pela sociedade do Egito, explicar a estrutura de Estado e analisar os principais aspectos socioculturais do Egito Antigo. E também comparar as principais características do Egito Antigo com o reino. O Egito se localiza no nordeste da África, em uma região predominantemente desértica. O país é irrigado pelo rio Nilo, que percorre mais de 6.500 quilômetros até desembocar no mar Mediterrâneo. As cheias do Nilo ocorrem de julho a novembro e são provocadas pelas chuvas e pelo derretimento da neve das montanhas da Etiópia. Nesse período, o rio transborda e deposita nas margens o humus, que fertiliza a terra, possibilitando o aproveitamento agrícola. Até hoje, o rio continua sendo fundamental para a permanência dos grupos humanos na região. Por ser uma região desértica, eles necessitam dessa enchente e desse depósito de humus na margem. Aí tem o mapa, na página 108, que mostra a relação existente entre o Egito, o rio Nilo e o mar Mediterrâneo. A dependência das fontes da água, e evidenciada pela importância do humus e a criação de um complexo de sistema de irrigação. Vamos falar um pouco sobre a sociedade. Para entender a sociedade egípcia, que era de hierarquia, e hereditária, passava de pai para filho, de tio para sobrinho, tinha que pertencer à família para receber o direito de ter algum cargo na sociedade. Eu digo a vocês que para compreender a sociedade do Egito Antigo, é importante entender a formação do Estado teocrático e politeísta e a consequente hierarquia da sociedade egípcia, que, liderada pelo faraó, apresentava pouca mobilidade social. Para o povo egípcio, a pirâmide social representava a função real com atributos divinos, que eram contestadas e constantemente reforçada pela arte e a ciência. Dada essa associação com a religião, as pirâmides resultantes dos desenvolvimentos científicos e artísticos devem ser vistas não em função do aspecto estético, mas sim da função religiosa, uma vez que eram dedicadas aos mortos e sua passagem para o além. No Egito Antigo, as mulheres tiveram destaque, chegando a ocupar até cargos de poder, inclusive de faraós, porque naquela época, em algumas regiões, a mulher não tinha nenhum poder, nenhum significado para a hierarquia, Então, o maior poder era do faraó, que poderia também ser uma mulher. A cultura e a religião. O Estado egípcio era teocrático, ou seja, todas as políticas e leis eram pautadas por normas religiosas. A religião desempenhou um papel marcante na vida dos antigos egípcios. Eles eram politeístas e os deuses mais conhecidos eram Osíris, Ísis e Eros, O faraó era considerado
a reencarnação de um Deus. Por isso cabia a ele a manutenção da fertilidade, da prosperidade do seu povo, né? O faraó e um Deus, para eles, era a mesma coisa. Na arte e na ciência, para os antigos egípcios, a presença dos seres divinos era constante. Sendo assim, tudo que era alcançado em termos de tecnologia e arte estava relacionado com a religião. Financiada pelo faraó e outros nobres, a arte egípcia era amplamente funcional, né? Então, a arte e a arquitetura eram consideradas coisas divinas, porque os homens seriam inspirados por deuses, né, para desenvolver aquela arte, né, aquela cultura de desenhos, de pirâmides, tudo isso para os nobres. Na arquitetura encontramos construções de grandes dimensões, feita para mostrar o poder dos faraós e a importância da religião. Entre os principais templos, né, até hoje encontra-se ruínas deles lá no Egito, né? Ainda existe as explorações do Egito. E lá a morte também era sagrada, gente. Os faraós, né, eles eram mumificados para que o seu corpo se mantesse perfeito para a reencarnação dele, ok? Leiam todo o capítulo e façam a atividade.